transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, a nossa live de domingo, das 10 às 11. Primeiro eu queria convidá-los a, quem não está participando ainda do canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, estou convidando a participarem do canal YouTube e também conhecerem a descrição dos nossos vídeos, onde para saber de todas as atividades e participar das atividades da academia. Sobretudo, o primeiro link é do nosso grupo do WhatsApp, onde você pode se inscrever e agendar comigo, tirar dúvida de qualquer coisa, de qualquer trabalho aqui da academia, né? Das 16 às 17, de segunda a sexta, estou disponível, segundo o agendamento, para a gente poder se conhecer, ou se já nos conhecemos, tirar dúvidas de todos os trabalhos aqui da academia. Hoje nós vamos, então, estudar os 4 fundamentos do Calvário, com Luiz Fontes, que é um preletor lá do canal Celebrando Deus. Esse é o nosso objetivo nessa data. Então agora eu vou pegar e colocar o vídeo aqui para nós. Aí está o vídeo. E vamos começar a ouvir. Aquele momento que ele estava com os discípulos. Lucas registra assim, Senhor, nas palavras do Senhor, há tanto tempo desejo. Ele está falando dos 4 eventos, né, que levaram ele para a cruz, né, para morrer daquele jeito. E agora ele está falando da Santa Ceia, né, e que Jesus Cristo ansiava muito por essa ceia, essa comunhão com os seus discípulos, né? E quando eu falo comunhão de Jesus Cristo com os seus discípulos, todo cristão verdadeiro tem que entender que é discípulo de Cristo. E, portanto, essa comunhão ele deseja muito, né? E costuma-se, no domingo, né, nesse horário, afim, na parte da manhã, ter, então, essa mesa, né, que simboliza, então, esse momento espiritual profundo. É isso que ele está explicando, com os discípulos dele Cristo. E é uma comunhão no sentido espiritual, não é uma reunião física de pessoas, mas sim espiritual. Mas vamos então ouvi-lo. Já ansiosamente comer dessa Páscoa, antes do meu sofrimento. A frase aqui, desejava ansiosamente, ela é apenas um termo no texto original. Eptumeu, significa ardente desejo. Essa palavra, ela é muito importante na sua origem, porque ela fala de algo onde uma pessoa gira em torno, isto é, algo que gira em torno. Pelo que eu entendi, esse ardente amor, já falei o que eu queria falar, essa ardente vontade é o amor, e é o amor que Cristo, então, manifesta naquela ceia com os discípulos antes da sua morte física, né? E isso vale espiritualmente para todo sempre. Aquilo que atrai sua atenção, aquilo que atrai a sua emoção, aquilo que atrai os seus sentidos, é uma palavra muito forte. De maneira que essa era uma das palavras que também os gregos usavam para definir amor. Um desejo forte, um desejo obsessivo, um desejo compulsivo. Então, meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês. O nosso Senhor, ele não usava essa palavra. Essa palavra não fazia parte do seu vocabulário. Mas aqui fez. Ele colocou essa palavra de maneira muito distinta. E aqui, irmãos, com reverência eu digo para vocês. Aquela mesa era uma obsessão do Senhor. Não simplesmente pelo fato dele estar ali sentado com seus discípulos. Nós vamos estudar isso depois, numa outra oportunidade. Nós vamos ver especialmente capítulo 13 aqui. Nós vamos entrar um pouco dentro desse capítulo.
porque esse capítulo é profundamente perscrutador. Esse capítulo vai nos mostrar, 1 Coríntios 10 e 11, sobre os assuntos que envolvem amor, humildade e serviço. E o Senhor trouxe isso para a sua mesa. E por quê? O Senhor trouxe o assunto. Qual é a importância do cristão verdadeiro praticar o amor, que é o amor ágape, é o amor onde que você dá a vida pelo outro, e aí precisa entender espiritualmente o que é dar a vida. Humildade, né? Amor, humildade e serviço. E o mundo, ele nos distrai desses valores cristãos, né? E dessa vontade de Deus, que a gente seja humilde, que a gente faça um serviço, ou tudo que fazemos é para a glória de Deus, e um amor incondicional para com o outro. Então, se Deus me deu a dádiva de ser engenheiro civil, me especializar em geotecnia, ele me deu a dádiva de ter os equipamentos eletrônicos que eu tenho, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, enfim, tudo que eu tenho, é ele que me deu. E ele me deu tudo isso, assim como deu para Adão cuidar, eu diria, do planeta, né? Só tinha Adão, cuidar dos animais, da floresta, enfim, cuidar de tudo. Ele também deu a cada um de nós o que nós temos. É ele que deu. E ele deu para a gente cuidar com os fundamentos da mordomia. Vocês lembram daqueles filmes de mordomo, que o mordomo cuida da casa como se a casa fosse dele, mas a casa não é dele. A casa é do patrão dele, do dono da propriedade, do castelo, né? E, por sinal, o Batman tinha um mordomo, né, que cuidava de tudo. E cuidava como se fosse dele. Não era dele, era do Batman, sei lá, né? Inclusive aquele segredo do Batman com relação àquela, é lógico que é uma história hollywoodiana, mas vale para o princípio da mordomia. Então, o cristão verdadeiro tem que entender que nem o corpo dele é dele. O corpo dele é de Cristo, é de Deus, né? E ele tem uma finalidade. Qual a finalidade? Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. Vamos discutir o preletor que não sou eu. Da humildade, do amor, da humildade, do serviço. Então nós vamos ver isso aí. Porque isso escruta, isso nos corrige, isso nos disciplina e nos exorta a vermos a grandeza daquilo que é a mesa do Senhor, o quanto ela é prática. Ela não pode ser um evento secundário. Ela deve ser um evento distinto. Ela deve ser um acontecimento semanal para nós, regulador da nossa devoção, do nosso amor e do nosso serviço. Então, amados irmãos, os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João, esses capítulos, eu digo para vocês, eles compõem aquilo que podemos chamar o coração dessa epístola, ou desse evangelho, perdoe-me. O coração desse evangelho, o Evangelho de João, o coração dele está aqui, nestes 5 capítulos. E vamos avançar um pouco. O outro fundamento é o Getsemane. O Getsemane, ele foi para o nosso Senhor como que um prelúdio da sua cruz. O Getsemane. Aqui nesse Getsemane, nós podemos ver pelo menos os 4 ingredientes do cálice que o nosso Senhor bebeu. Os 4 ingredientes do cálice que o nosso Senhor bebeu. O primeiro ingrediente foi a apropriação antecipada da culpa no nosso lugar. A apropriação antecipada da culpa em nosso lugar. Se você observar, irmãos, todos estes lugares por onde o nosso Senhor passou foram lugares de oração, foram lugares de comunhão. Todos. Todos estes lugares. Eu queria comentar 2 coisas. Primeiro que oração é um relacionamento. E oração é um relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo do próprio Pai. E a comunhão é essa, é andar junto
e aí espiritualmente, como Cristo andou, nós, cristãos, também temos que andar. Então é muito importante a gente entender isso, que espiritualmente, por ser filho de Deus, por ter nascido de novo, por ter meu espírito vivificado, isso só foi possível pela morte e ressurreição de Cristo. Cristo encarnou, passou 33 anos e meio anunciando o reino, que é Ele mesmo, a vida espiritual, que é nele mesmo e na Trindade em comunhão, para que nós pudéssemos agora vivenciar essa comunhão e esse serviço em amor ágape, como Deus é amor ágape, amor incondicional. Isso não é religião, isso é vida espiritual. Essa é a finalidade aqui da Academia Dínamos, é a finalidade da minha vida e a finalidade da vida de qualquer um que se diga cristão. Por isso que eu falo cristão verdadeiro, que a esmagadora maioria não é cristão, não é cristã, porque não vive uma vida espiritual com o Espírito Santo, com a Trindade. E aqueles que um dia nasceram de novo, que tiveram o seu espírito vivificado, como diz a própria Bíblia, cuidado para que não caia, ou seja, apostasia. Porque o mundo nos leva a negar o reino. Isso significa apostasia. Nós temos que viver testificando Jesus Cristo. E esse é o trabalho que a gente faz na academia. E aí convidamos todos a participarem desse projeto. Não só da academia que faz o treinamento, mas até da própria empresa Dinamis, que tem a oportunidade, sim, para todos. Basta querer, né? Assim como a gente tem que querer ter o Espírito Santo habitando no nosso